Pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência ao nosso seminário sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade. Hoje nós estamos no módulo de número 6. O tema é, hoje, a energia Kundalini e o controle do orgasmo. Ok? Muito bem. Então, um dos pontos mais polêmicos para o ocidental na filosofia do Tantra, na filosofia do Tantra, é essa questão dos praticantes do Tantra Yoga no caminho da sexualidade, é a questão do controle do orgasmo, do controle para o homem da ejaculação. E do controle, no caso da mulher, do orgasmo. Porque, para o ocidental, o ponto máximo, o ponto clímax de toda a relação sexual é o orgasmo. É a ejaculação. É o pico máximo de prazer. Então, por que o Tantra sugere uma outra coisa? Então, para muitos ocidentais, parece que é cortar o prazer. Praticar o Tantra é exatamente não ter o prazer, não chegar a esse prazer máximo. Então, em muitos casos, essa é uma interpretação bastante errônea do trabalho e do pensamento do Tantra. Na verdade, eu vou tentar explicar direitinho para vocês aqui essa questão. Ok? Muito bem. Primeiro, nós vamos falar sobre a energia Kundalini e o que significa ela. A energia, Kundalini. Os mestres tântricos do Oriente, os mestres do Oriente, sempre falaram desta energia Kundalini. Uma energia primordial, uma energia básica que circula através da coluna vertebral. Então, nós temos 7 chakras, fundamentais, principais, conhecido na filosofia indiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quando que este primeiro chakra básico, ele funciona captando energia na vertical, ok? Energia telúrica, entrando pelo chakra básico, conhecido como chakra básico. E esses chakras todos estão conectados com a coluna vertebral. Então nós temos aqui o eixo da coluna vertebral. Ok? Esse famoso eixo da coluna vertebral. Ok? Muito bem. Acontece que os indianos, já há muito tempo atrás, também, assim como os chineses, falavam que a circulação de energia através dos meridianos, da acupuntura, que existe uma rede muito grande de meridianos que faz com que a energia Chi, ou energia prana, ela circule por todo o sistema do indivíduo. Ok? Os indianos falaram de 2 meridianos principais que circulam ao redor da coluna vertebral, fazendo esse tipo de movimento aqui, ok? Tá? E esses 2 se chamam nadis, Canais para o oriental chama nadis. E é engraçado, se você pegar o símbolo da medicina, da medicina você vai ter um cálice, lá, e você tem a serpente embocada no cálice, assim. Tem tudo a ver com esta ideia de transcendência e de iluminação para o oriental. Porque para o oriental é o seguinte, esses 2 chakras aqui, são os chakras de ordem superior. O homem só se ilumina, só transcende, quando esses 2 chakras são ativados. Ok? Esse chakra daria toda a percepção do invisível para você. Toda uma percepção do invisível. E este chakra aqui, o Sahasrara, o último chakra, daria para você toda a sua memória pretérita, toda a sua memória de vidas anteriores, a sua memória
cósmica, até aquela memória que você viveu em outros mundos, outros planetas, desde a sua origem mesmo, tá? Desde a sua origem cósmica. Então, na verdade, num homem comum, na nossa sociedade, esses dois chakras estão adormecidos, eles estão apagados. Basicamente, os chakras que estão abertos numa pessoa comum são esses dois aqui, ó. São esses três. Esse é o chakra da sexualidade, onde nós vamos ter todo o orgasmo, toda a energia sexual movimentada nesse chakra, nesse centro. É o chakra sexual. E este é o chakra do estômago, que cuida de toda a atividade digestiva, toda, né, o estômago, o intestino, tudo é manipulado por esse centro aqui, esse chakra. E esse chakra fundamental ou básico, ele cuida da área esquelética, do esqueleto, do osso, da estrutura básica. Então esses três chakras são chamados de chakras básicos do ser, da sustentação do ser, né? Esse seria o chakra cardíaco, esse seria o chakra laríngeo. E esse o chakra ágina da terceira visão, e esse o chakra sahasrara, chakra coronário, chakra da consciência. No homem comum, a gente diz que só esse centro está ativo, o centro inferior. Ou seja, o homem comum é como um animal. Ele só vive para comer e fazer sexo, comer e fazer sexo, comer e reproduzir, comer e reproduzir, comer e fazer sexo. Nenhuma atividade superior. Talvez, por isso que Jesus, quando veio ensinar a humanidade, ele só deu um único mandamento. Ele falou, você tem que ativar esse centro. Esse centro é o próximo, para você sair desse estágio. Esse chakra cardíaco, quando ele é ativado, o homem se transforma de um nível animalesco para um nível mais superior. E esse chakra está envolvido com a ideia do amor ao próximo, de um amor universal, de uma pessoa mais bondosa, mais amorosa. O coração, na história da humanidade, sempre simbolizou esse tipo de sentimento humano, né? O sentimento do amor, o sentimento da compaixão, o sentimento da integração, da união. Porque os seres humanos eram muito animalistas. Você pega a Idade Média, a Idade Antiga, soldados, que eles deviam eram perfeitos animais. Raros eram os filósofos, os mestres que tinham uma atividade de uma consciência superior em suas vidas. Ah? Muito bem. Então, lá na Índia antiga, os grandes mestres, conhecendo todo o funcionamento energético, todo o fluxo de energia ao longo desses centros esotéricos do ser humano, vamos assim dizer, que a medicina não conhece nada disso, né? A medicina convencional não conhece nada disso. Então, os mestres indianos desenvolveram técnicas para fazer com que a energia que está nesse estado, nesse potencial sexual extremamente elevado, fosse canalizada para cima, para que esses dois centros superiores pudessem ser ativados. E dessa forma tirar o homem desse estágio primitivo e denso em que ele se encontra. Então este é o objetivo fundamental de todos os praticantes de yoga, de qualquer escola na Índia. Tá? Cada escola tem uma técnica diferente para fazer essa abertura. E o Tantra é uma única escola, é a única escola no Oriente que vai utilizar a energia sexual como ferramenta, como técnica para ativar esses centros superiores. Essa é a diferença. Você tem a Raja Yoga, que é só através da meditação, entendeu? Tem a Jnana Yoga, que é só através do estudo dos Vedas, da consciência, ou seja, da sabedoria, do intelecto. E tem muitas formas que os indianos trabalham. O devocional, tem a yoga da devoção, aqueles que ficam repetindo o nome de Krishna 1000 vezes, Hare Krishna, né? O caminho devocional, tentando vibrar mantricamente o nome de Krishna para tentar ativar esses centros superiores, né? Então, existe muitas escolas, muitos caminhos, né? E o Tantra é uma das únicas escolas que vai utilizar a ferramenta da potencialidade da energia sexual para fazer a energia subir pelos canais e ativar os centros superiores. E aí então conseguir essa abertura de consciência, essa chamada iluminação para os indianos. Então vamos falar um pouco mais dessa energia. Por isso que a palavra Tantra, né,
Vamos traduzir Tantra e Yoga. Então, quando você fala Tantra é uma palavra que significa controle, ao pé da letra. E Yoga, união. Ou seja, um controle para a união da sua consciência individual com a consciência cósmica. Na verdade, é como se fosse uma união com Deus. Né? Nesse nosso modelo que a gente tem desenvolvido através da física quântica, quem tem acompanhado esse meu trabalho na área científica de física quântica, onde a gente mostra um modelo da nossa consciência individual em relação à consciência cósmica. Aí é fácil você entender como é que a sua consciência ela é parte integrante da consciência cósmica, mas como ela está numa frequência muito alta, você não percebe isso, você percebe uma individualidade. Mas a partir do momento que você dá um jeito de fazer essa onda expandir e você percebe a sua manifestação com o próprio campo, com a própria consciência cósmica, você entende o que o Tantra quer. O Tantra quer relaxar, o Tantra quer fazer a sua vibração da consciência diminuir para que a sua onda expanda. Né? Então as práticas do yoga, tanto do Tantra, quanto vai fazer com que isso aconteça. Com que a sua consciência expanda e você perceba que você já é Deus. Que você sempre foi um Deus. Era apenas uma questão de percepção. Ok? Muito bem. Então, no Tantra nós vamos fazer esse controle, vamos controlar essa energia, para que nós possamos, então, abrir os chakras superiores e ter essa consciência da minha real natureza. Ok? Então, muito bem, vamos tentar entender o que é essa energia. Se nós fizermos um gráfico do ato sexual, olha que legal, Laércio gosta de fazer gráfico, né? Físico, né? Gosta de fazer essas coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, presta atenção nesse gráfico. Intensidade do prazer, ó, intensidade do prazer. E nesse eixo aqui eu vou colocar o tempo, o tempo. Então vamos começar uma relação sexual e vamos ver como é que rola. Então numa relação sexual, casalzinho começa ali, beijinho aqui, beijinho lá. Então tá no zero aqui, né? Às vezes o cara tá até deprê, tá lá embaixo, aí ele começa e você vai sair da situação. Mas vamos supor que ele parte daqui, né? Para efeito de estudo. Então, o prazer começa a aumentar. É mão aqui, mão ali, o negócio, né? Beijinho aqui, a coisa começa a esquentar, né? Como a gente diz. O tempo vai passando e o prazer vai aumentando. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Chega uma hora que aquela gritaria toda, né? E dá um pico, né? Porque ele não consegue aquela coisa violenta. Há um pico de prazer. É a hora do orgasmo, exatamente essa hora. Então, mas vocês vão perceber que é apenas um pico e instantaneamente o bicho cai a zero. E quando, em muitos casos, não cai lá embaixo. O cara vira, depois do orgasmo, ele volta, fica meio angustiado, meio deprê, papapá. Tem muitos casos assim, que após a relação sexual, o cara vira... Então, vamos analisar essa situação aqui. O que está acontecendo em nível energético? Quando, nessa fase aqui, nós chamamos de fase de pré-excitação. Ou fase de excitação, na verdade. Aqui, vamos chamar de fase de excitação. Tá? Ok? Vai excitando aquela coisa. Quando chega neste ponto aqui, ó, a gente chama de fase pré-orgásmica. Ok? Então, pré-orgasmo. E quando chega aqui, esse é propriamente dito o orgasmo. E essa fase aqui é pós-orgasmo. Todos os nossos grandes mestres dizem que todo ser, quando ele entra nessa experiência, todas as nossas moléculas, todas as nossas células e todos os nossos corpos energéticos, nossos corpos emocionais, corpo astral, eles entram numa vibração tal,
a energia que se desenvolve no nosso corpo é tão poderosa que ele vibra intensamente, de tal forma, um nível de prazer, e apaga. E volta. Este é um ponto que os indivíduos chamam de um ponto mágico. Este é um ponto que nós chamamos de um estado extremamente alterado de consciência. Um estado elevadíssimo de consciência. Que o mestre diz que neste momento você abre a porta, mas só que essa porta se abre de forma tão rápida e fecha de novo, que você não consegue atravessar essa porta e ir além. Imediatamente você retorna a um estado normal de consciência. Você perde este ponto, você perde esse nível de prazer em toda a relação sexual. E o que acontece quando você perde? Após você perder, você tem a sensação de que algo foi embora. E que você vai ter que fazer um esforço tremendo de novo para voltar nesse estado. Porque todo mundo quer estar em prazer, todo mundo quer viver em prazer. Lembra de nossas palestras anteriores, dos módulos anteriores, que nós discutimos exatamente o caminho do prazer, que todo mundo busca o prazer? Mas veja bem, nós já discutimos aqui até em aulas anteriores que para você conseguir uma parceira ideal para você, que você goste, que seja, né, prazerosa, que seja gostosinha, todas aquelas coisas, é um trabalho desgraçado, né? É aquele esforço, e tem que paquerar, e tem que comprar carro do ano, e tem que fazer de tudo para agradar a mulher, e aquela coisa toda, para você chegar neste momento e viver apenas alguns segundos e perder esse momento. Aí você vai ter que perceber que novamente você vai ter que trabalhar de novo para conseguir aquele momento outra vez. E toda vez que você chega nesse momento, ele vai embora rapidamente. E quando ele vai embora, você fica novamente naquele estado de vazio, naquele estado de solidão, naquele estado de angústia que você sempre viveu. E que você acreditou que quando você tivesse o seu parceiro ideal, sua alma gêmea, quando você fosse para o sexo, então todo esse estado acabaria. Mas todos nós percebemos que é uma mentira. Se fosse assim, as prostitutas estavam iluminadas. O que o Tantra nos ensina então? O Tantra, presta bem atenção, através do controle, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar abrir essa porta e manter essa porta aberta por um tempo muito longo. Essa é a chave do trabalho do Tantra. E depois nós vamos ver o que está acontecendo. Porque veja bem, presta bem atenção no aspecto. Está provado que a energia sexual é a energia mais poderosa emanada pelo ser, pelo corpo. Não tem outra fonte de energia mais poderosa. Quando o homem entra no orgasmo, o movimento de energia que acontece no orgasmo é algo, é uma explosão. E é uma energia de prazer, é uma energia que tira você desses estados depressivos. Vocês se lembram que eu fiz um gráfico na aula passada? Idêntico a esse aqui, só que na verdade, eu coloquei, não o tempo aqui, eu coloquei intensidade do prazer e tipos de prazer, tipos. Onde eu falei assim, tem gente que fala assim, eu gosto de viajar, então todas aquelas coisas que te dá prazer, eu coloquei mais ou menos aqui, num grafiquinho assim. Então, na verdade, isso, teoricamente, tem um nível de prazer. Mas a experiência científica nos mostra que o orgasmo, o prazer sexual é algo que supera em distância, em tudo o que o homem pode viver de prazer aqui na Terra. Por isso, inconscientemente, ele é movimentado por essa força doente, é uma força louca, poderosa, que faz ele se apaixonar doentiamente, que faz ele se achar que está amando loucamente outra pessoa, mas na verdade ele está apaixonado loucamente, porque na verdade, inconscientemente, ele está buscando este momento. Sempre ele está buscando esse momento. E ele acredita que o outro é a chave para esse momento.
E nós discutimos que a maioria das pessoas na sociedade, a maior parte do tempo, não vive em prazer. A maior parte do tempo está aqui abaixo, no nível de prazer, mais do zero. Então, está depressiva, está angustiada, está doente, está com um monte de coisa que leva ele a um estado de sofrimento. Não é? A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil é um dos países mais, em segundo lugar, o país mais consumidor de antidepressivos. O Brasil, cara, supera os Estados Unidos, ou seja, após os Estados Unidos, que é o primeiro. Mas você vê todos os países da Europa, o Brasil é o lugar que mais tem depressivo e angustiado. Então, se você pegar o teu amigo, a tua amiga, teu amigo do lado e conversar com ele, você vai perceber que ele não está em prazer. Esses momentos de prazer que você vai fazer uma viagem, ou está comendo, fazendo alguma coisinha, é curto, ele acaba. O indivíduo fica vivendo solitário, triste, amargurado, infeliz. Por isso que o que mais prolifera nas grandes cidades é farmácia. Farmácia prolifera que nem boteco. Boteco e farmácia é o que mais tem. É remédio e pinga, remédio e pinga. Porque o cara acha que essa é a solução. Para ele sair desse estado comum, depressivo e angustiante. Chega sábado à noite, ele quer ir para a balada, quer ir passar, porque é uma fuga, ele tem que sair desse estado. Ele tem que ir lá, caçar esse momento de prazer. Quando o cara vai para a balada ou vai paquerar, na verdade ele está procurando este momento de prazer. Inconsciente ele está fazendo isso. Ele não sabe conscientemente que ele está fazendo isso, mas ele está movido por essa energia. Essa energia o está movendo. O grande terapeuta, Reich. Então, deixa eu continuar antes de falar do Reich. Antes de falar do Reich, eu vou fazer um outro gráfico aqui, que é a continuidade desse aqui, para mostrar o que o Tantra quer. O Tantra, na verdade, ele propõe que a coisa funcione assim, ó. Tá? A intensidade do prazer e tempo. Então ele pede o seguinte, existe um mandamento no Tantra, que é o seguinte, na prática sexual tântrica, fique sempre no princípio, nunca termine a relação. Porque quando você chega ao orgasmo, a relação acaba. Ela acabou. Um vira para um lado, outro vira para o outro, acabou. Né? E realmente você joga toda essa energia fora. Ela vai embora, essa energia. Por isso que o indivíduo fica fraco, fica lá, precisa de horas para se recuperar de novo. Né? O Tantra não quer deixar você perder essa energia. Ela tem que ficar em você. Ela que vai fazer uma revolução. Toda vez que você perde, você precisa recuperá-la novamente. Teu organismo precisa trabalhar para recuperar essa energia novamente. Bom, então a ideia do Tantra é o seguinte, é fazer essa fase de excitação continuar por muito tempo, a pré-orgasmo, quando você chega no orgasmo, pressa e você controla, você segura, dá uma caidinha, aí você vai de novo, dá uma caidinha, vai de novo, dá uma caidinha, vai de novo, mas você fica um tempo muito grande aqui, ó. E depois quando você resolve acabar a relação, porque senão você controlou, você não teve orgasmo. A energia ela começa a se assentar mais aqui assim, ó. Ela não cai lá embaixo. É óbvio que no início da prática, este nível que você consegue não é o mesmo pico do orgasmo. Ok? Mas os nossos mestres dizem que à medida que você vai praticando, você vai conseguindo pontos cada vez mais altos. Ó, você consegue pontos cada vez mais altos e manter por um tempo e depois. O interessante do Tantra é o seguinte: todas as vezes que você tem um orgasmo, você tem a sensação que perdeu algo. No Tantra, você termina a relação como se não tivesse terminado. Você continua naquele estado de prazer ainda. A energia está em você, você nada perdeu. E toda uma energia, todo um processo foi movimentado dentro de você. Essa energia de prazer que o Tantra mantém em você faz com que você não caia no estado depressivo, não caia no estado de angústia, no
No estado que você tem que recuperar tudo de novo para voltar a viver aqueles minutos, segundos de prazer. Então a ideia do Tantra é fazer o quê? É ampliar esse espaço de tempo aqui, esse intervalo aqui, para que a porta se amplie. Então você viver essa experiência, certamente é um estado alterado de consciência. Se a maioria das pessoas vive num estado natural abaixo de zero aqui do prazer, quando ela consegue viver em estado de êxtase por grande tempo, ela consegue realizar milagres. E eu vou mostrar para você que isso aqui cura doenças, cura câncer, cura depressão, cura a maior parte do nível de sofrimento, de perturbação que o ser humano vive. Cura doenças aparentemente incuráveis. E eu vou provar a você por que isso é possível. E quanto mais você tem orgasmo, mais doente você fica. Mais fraco você fica. Mais deteriorado vibratoriamente você fica. A tua aura, ela perde o brilho. Ela perde a vivacidade. E o indivíduo envelhece muito mais rápido do que o normal. Por isso que às vezes você vê uns mestres dizendo, o cara está com 90, 100 anos, ele está normal, pele bonitinha, tal, esticadinho, não tem aquele monte de ruga, uma vitalidade incrível. Porque essa energia vital, que a gente chama, não é perdida, ela não é desperdiçada. E nesse estado de êxtase aqui, além de você ter estados elevados de consciência, porque toda a energia do teu corpo está vibrando num nível superior e num nível de prazer, nós vamos experimentar algo inusitado. E eu já vou explicar para vocês o que é que acontece. Né? O que é que acontece? Presta bem atenção. Olha que interessante. Como a natureza é sábia, como os mestres orientais é sábio também. O chakra sexual, esse chakra é uma porta. Essa porta absorve, ele capta, mas também joga tudo de uma vez para fora. Então no orgasmo, você joga energia por esse chakra aqui. Ok? Então veja bem, os mestres falam assim, nós vamos fazer o contrário agora, nós vamos controlar isso. Nós não vamos desperdiçar essa energia. Nós vamos praticar o Tantra. Praticar o Tantra significa praticar o controle. Quando eu falo, olha, eu vou praticar o Tantra, eu vou praticar o controle. Só que, na verdade, a palavra Tantra, ela evoluiu ao longo do tempo uma coisa muito mais ampla. Tantra se tornou um caminho, se tornou um processo de iluminação. Não só um controle da época do orgasmo, mas uma filosofia mais completa, um caminho completo que se chamou de Tantra. Tá? Então, vamos lá. Olha que interessante. Preste bem atenção aqui que isso é muito importante. Tá? Dá um zoom até aqui, menina. Pô, quem está em casa vê direitinho isso. Ó, todas as vezes que você impedir a energia de sair por aqui, imagine o seguinte, ó, a energia vem como se fosse uma represa que estoura. Veja a represa que estoura, transborda, aquela água vem com aquela força incrível, levando tudo que existe pela frente. O Tantra é exatamente o controle dessa represa. Eu não vou deixar essa energia represada ir embora. Eu vou segurá-la, eu vou controlá-la. Como essa porta aqui, que é exatamente a comporta da sua represa, você não vai abri-la, e ao mesmo tempo você tem uma coisa forçando a porta, porque quando você vai tentando orgasmo, é como se tivesse uma coisa empurrando a porta, querendo romper, porque o orgasmo é o rompimento, certo? O orgasmo rompe e a energia vai tudo embora. Mas nesse momento a energia vai pulsando, pulsando, e você segura, não deixa. Sabe o que acontece? Como ela não consegue sair por essa porta, porque ela está fechada, você fechou, automaticamente ela vai procurar um outro caminho. E ela começa a subir. Ó. Aí que ela começa a subir. Mas não vai pensar que é num dia só. Com o passar do tempo, a energia vai. Ela vai fazendo o quê? Hoje você conseguiu fazer ela até aqui, aí volta. Hoje é tudo um exercício de desentupir esses nadis, até que vai chegar um momento que a energia vai pulsando de tal forma que esses chakras vão tendo os lampejos, vão tendo todo um processo de acordar. Porque a Kundalini está se elevando pelos canais superiores e não
se perdendo pelos chamados canais inferiores. Essa é uma coisa muito importante, porque o Tantra Yoga, ele não é uma religião, é uma ciência espiritual. Ele não é uma religião. Ele é uma ciência espiritual. Ou seja, os mestres praticavam porque sabiam que a coisa funcionava desse jeito. Entendeu? Então, esse potencial de energia violento, que é um dos maiores que o ser humano pode demandar na sua vida, na sua existência, esse potencial de energia, então, passa a ser canalizado para elevar na sua coluna. E à medida que ele vai subindo, ele vai ativando o chakra cardíaco, o chakra da garganta, chakra coronário e tal. E à medida que essa energia poderosa fica em você, toda esta energia vai ativar os seus corpos superiores. Isso é muito importante saber. É muito importante saber isso. Presta bem atenção. Que esta energia, ela é uma energia de ordem superior. E sendo uma energia de ordem superior, ela vai fazer o seguinte: seu campo áurico está aqui, tá? Seu campo energético, vibratório, sua aura. Uma pessoa comum, deprê, angustiada, perturbada, confusa, não conquista os seus ideais sociais, seus ideais de trabalho, seus ideais profissionais, tudo que essa sociedade oferece, né? Essa sociedade decadente e primitiva oferece para o ser humano ser feliz. Oferece material, ou seja, uma sociedade materialista. Por isso que nós chamamos de sociedade materialista. Porque a sociedade oferece felicidade e realização para você apenas oferecendo esses dados, oferecendo essas coisas. Sucesso, fama, poder. E não oferece nada real para você, nada seu, espiritual. E como a sociedade capitalista é uma sociedade de extrema competitividade, onde 1% está no topo e o resto é na plebe lá embaixo, e não vai subir nunca, então você tem um planeta condenado por uma questão sociopolítica a viver abaixo do nível de prazer constantemente. Então essa aura é uma aura totalmente vermelha, e uma aura suja, sem brilho nenhum. É uma aura de alguém que está vivendo uma vida de sofrimento. Não é a aura ou a expressão de alguém que está vivendo uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de prazer. As pessoas vivem 12 horas trabalhando no seu emprego e raramente alguém gosta do que faz. Trabalha para um patrão, trabalha para uma empresa, trabalha contrariar, não vê a hora de tocar a campainha para sair correndo e ir embora para casa. Largar daquilo. Então elas vivem realmente um estado deplorável. Agora, quando a pessoa consegue atingir esta prática, ela faz com que toda a sua aura, tudo isso aqui comece a brilhar numa cor do prazer. Porque a vibração da energia sexual é tão poderosa que ela começa a vibrar. Ela começa a ativar, em primeiro plano, toda a sua bioenergia, toda a tua aura. Depois ela passa a ativar todas as suas células orgânicas. Ela faz com que todas as suas células orgânicas vibrem numa frequência superior em prazer. Isso faz com que todo o seu DNA comece a operar num outro nível. Todos vocês já ouviram falar, quem são psicólogos, terapeutas, que quando você está em profunda depressão, tudo isso é passado pela célula, somatiza no seu fígado, no seu estômago, no teu rim. Com o passar do tempo, nesse estado de angústia, depressão que não sai, vai acarretar doenças no seu nível celular. Porque o seu DNA responde a isso. E hoje em dia, grandes cientistas já têm feito experiências em laboratório, presta atenção. Olha que louco. Esse pessoal que está estudando a física quântica, a interação com a consciência. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram, tiraram uma amostra de sangue de uma pessoa, e eles fizeram isso de um grupo de pessoas, não era de um não. Amostra de sangue, pegaram o DNA desse sangue num microscópio eletrônico sofisticado e ficaram observando o DNA, a molécula do DNA.
Aí colocaram esse indivíduo numa outra sala. E começaram a trabalhar com estímulos com esse indivíduo. Todas as vezes que esse indivíduo ficava depressivo, com estímulo que dava depressão, mostrava guerra, mostrava sofrimento da humanidade num filme para ele, sabe? Mostrava todo esse tipo de coisa, o indivíduo chorava até. O DNA da célula dele, longe dele, não mais nele, mas longe dele, sofria um encolhimento. Mesmo fora do corpo, ele tinha uma relação com o DNA. Então, o cientista falou, puxa, o que esse tipo de sentimento, de emoção, causa a nível da célula do organismo do cara, do DNA do cara? Que é responsável, o DNA é responsável por todas as atividades reais de produção e reprodução do ser. Então, quando esse DNA está encolhido, aí que vem o câncer, porque a célula não vai reproduzir de acordo com os comandos do DNA correto. Então, começa a criar células mutantes, começam a criar um problema sério e vira câncer naquele setor. E aí ele fez o contrário. Quando esse indivíduo era estimulado com imagens de prazer, sexo, gente bonita, tal, ele ficava feliz, alegre, automaticamente, na distância, o DNA expandia, ficava bonito, voltava a ter aquela molécula certinha do jeito que é. E o louco que os cientistas fizeram isso com um monte de gente. Com grupos mesmo. Aí eles foram tentando pegar a distância. Olha que louco, a distância, olha só. Eles foram afastando o indivíduo do lugar, onde estava o laboratório com o microscópio, e a distância que eles se afastavam não alterava o processo. Eles chegaram a fazer a experiência até 90 quilômetros de distância. E os resultados eram os mesmos. Só a física quântica explica por que isso funciona assim. Então veja bem, esse experimento é um experimento que está no livro do Greg Braden, e está em muitos outros discutidos pelo mundo aí, essa relação da consciência, como que a consciência, a emoção pode interferir no seu padrão celular. Por isso que o pensamento positivo realmente muda a tua vida, muda o teu ser, cura doenças. Por isso que eu estou dizendo, se você começar a operar com prazer e manter esse estado de prazer por muito tempo, você vai curar câncer, você vai ficar num estado elevado de tal forma que você nem imagina. Ok? Muito bem. Um grande cientista, né? Terapeuta do século retrasado, o Wilhelm Reich, muito conhecido, né? Nos meios aí, ele começou a fazer um estudo sobre a energia emanada no ato do orgasmo. Ele percebeu que essa era uma energia real, ela era real, não era uma coisa subjetiva. Você movimentava uma energia. Então ele batizou essa energia, o Reich batizou essa energia, que os orientais chamam de Kundalini, né? Mas o Reich batizou essa energia de energia orgônica, que vem do orgasmo. Energia, orgônica. E ele, como ele criou esse termo, da mesma forma que o físico de energia cinética, energia potencial, né? Energia potencial gravitacional, energia elétrica, o Reich falou, a minha energia que vem no orgasmo, se der para ligar um fio, vai acender luz. Porque é uma energia real. Se dermos para nós controlarmos essa energia de tal maneira, nós vamos acender muita luz na hora que tem orgasmo. Porque é uma questão de conversão de um tipo de energia para outro. É entender o mecanismo da energia do orgasmo, que um indivíduo emana, que um indivíduo cria. E você pode ver o vagalume. O vagalume é típico de uma experiência, de uma energia biosintética transformada em luz. Certo? Né? Então, Reich teve a seguinte ideia, presta atenção. Todas as vezes que o indivíduo tem uma emoção, presta atenção. Vamos imaginar que esse aqui fosse o corpo do indivíduo. Lá dentro, existe um ponto lá dentro do ser que é a origem de todas as emoções. E todas as vezes que o indivíduo tem uma emoção, não importa qual seja a emoção, se é de angústia ou de prazer, essa emoção, ela explode uma fonte de energia. Ela libera uma energia.
E essa energia, ela se propaga ao longo de todo o corpo numa forma de onda. Ok? Em forma de onda, em todas as direções, segundo ele. E nós sabemos que toda essa propagação de energia em forma de onda, toda onda obedece, quanticamente falando, uma equação desse tipo aqui, que é a equação de quantização de uma frequência eletromagnética. Mas vamos imaginar que nós estamos usando essa mesma ideia para esse tipo de energia. Ok? Então, uma energia, uma emoção de depressão, olha o que o Reich descobriu. Coisa que os negros estão baseando esse princípio do Reich para fazer essas experiências hoje mais avançada. Se você tem uma emoção de angústia, essa emoção de angústia, ela cria uma frequência e faz com que todas as células do seu corpo vibre no estado de depressão. E essa onda, ela emana, ela vai, ela expande. Então a sua aura toda fica com uma assinatura de depressão. Por isso que é engraçado, por isso que semelhante atrai semelhante. Porque você vai atrair uma outra aura, uma outra pessoa, uma outra energia nesse estado também. Então veja bem. Então o Reich foi um dos primeiros a pensar que todos os traumas, toda a repressão, tudo que o indivíduo vive de sofrimento, afeta o seu corpo, de alguma maneira. E a causa fundamental das doenças é exatamente esse estado de coisas. É o emocional interferindo no seu biológico. Porque nós sabemos que sem a consciência, o corpo não existe, ele morre e vegeta. A consciência que dá existência, que dá realidade existencial a esse ser. Que dá vida a esse ser. Que controla as funções biológicas desse ser. E da mesma forma, Reich pensou, quando há um orgasmo, há uma energia de prazer, e o orgasmo é a mais poderosa emanação de energia, em termos de potencial de energia, que um ser humano experimenta, ele pensou o seguinte, então quando a energia sexual é emanada, quando o orgasmo acontece, a quantidade de energia que envolve o ser humano, que passa por entre as células, é tão grande, que vai colocar todos esses mecanismos no estado de prazer. Ele associou isso à saúde. Isso já lá atrás, hein? Ele foi tão inteligente que ele falou assim, olha, se essa energia é real, eu posso medir essa energia e posso armazenar essa energia também. Eu posso armazenar essa energia para utilizá-la do jeito que eu quiser. A energia elétrica você não armazena ela em baterias, em pilha, para você usar depois ela? O Reich falou, eu vou dar um jeito de armazenar essa energia para usar depois, para alguma coisa útil. E foi aí que o grande Reich inventou a câmara orgônica. Olha que louco, hein? Presta atenção. O Reich inventa, deixa eu vir para cá, vai. Vou ter que pagar aqui, mas está tudo certo. Reich inventa um instrumento interessantíssimo, chamado de câmara orgônica, para armazenar a energia sexual, a energia orgônica. Ou armazenar Kundalini, né? Certo? É a mesma coisa. Olha o que ele bolou. Ele disse o seguinte, na eletricidade, a energia elétrica ela é armazenada de uma forma muito interessante num instrumento eletrônico, um circuito eletrônico, ele é composto basicamente de 3 elementos fundamentais. Tá? Se eu tenho um circuito eletrônico, ele tem o resistor, R, um outro elemento chamado capacitor elétrico, um terceiro elemento chamado indutor. Então, basicamente, o circuito elétrico ele possui 3 elementos. Onde
aqui e esse aqui, o indutor e o capacitor, são os armazenadores de energia do sistema. Eles armazenam energia elétrica. Ok? Então, o Reich falou assim, o indutor é complicado de fazer, mas isso aqui é fácil de fazer. Então eu vou fazer uma câmara exatamente com as bases de um capacitor. O capacitor ele é assim, ele é uma placa condutora e no meio um isolante. Entendeu? Todo capacitor simples de placa, ele é uma placa metálica, outra placa metálica, no meio um isolante, um material isolante. Então ele fez o seguinte, ó, presta atenção, ó. Então ele construiu uma câmara assim, ó. Presta atenção. Comprida. E as paredes dessa câmara, ele fez um capacitor elétrico. Ele fez assim, uma chapa por fora, zinco, vamos supor. E aí ele colocava uma camada de material isolante. E colocava uma outra camada de metal. E fez várias filas, vários filetes desse aqui, deixar grosso assim, várias camadas, isolante, metal. E na parte de baixo aqui também, tá? Você tinha, era como se fosse um cilindro. Porque na verdade, quando vocês abrem esses aparelhos eletrônicos, vocês vão ver uns tubinhos lá, sabe? Ó, vocês vão ver uns tubinhos lá que é assim, ó. Vocês não vê um negocinho pregado na placa lá, assim, redondinho? Então esse é o capacitor cilíndrico. É um lugar que armazena energia elétrica, que vai alimentar o sistema. Então ele embolou uma coisa assim. Olha a inteligência dele. Fez uma portinha aqui. Aqui ele começou a colocar casais jovens, fortes, vigorosos, viçosos, para transar. Para transar. E falava assim, pode mandar ver o negócio aí, tem orgasmo mesmo. Então a ideia dele é que quando o casal estava aqui, tinha orgasmo, na hora do orgasmo, toda a energia emitida, ou seja, perdida pelo casal, era armazenada nas paredes do capacitor. Então o que ele fazia? Ele botou uns 30, 40 casal jovem ali dentro, para transar. Então estava carregando a máquina, carregando a câmera. Aí quando ele percebia que estava carregada, bonitinha, aí ele pegava, presta bem atenção, pessoas idosas, velhas, doentes, com câncer, e enfiava na máquina, simplesmente enfiava lá, deixava ninguém deitado lá por meia hora, uma hora. Ou seja, presta atenção qual era a teoria dele. Se eu pegar uma pessoa cuja todas as células estão em deprê, estão em angústia, está doente, e excitar essas células a ponto delas vibrarem num nível de prazer, num nível superior, eu vou curar a doença do cara. E é isso que ele fez. Isso é chamado de medicina vibracional, medicina quântica, medicina do futuro. Porque através de um campo de energia de ordem superior, você eleva, induz todas as células que estão vibrando num estado doentio, num estado de deprê, de angústia, você faz essas células, por indução, elevar a sua vibração para um nível superior. E, portanto, a partir daí, então, a pessoa começa a ser curada de todos os males. Seguindo exatamente esse exemplo que eu acabei de dar, dos cientistas, verificando a nível do DNA, como que a emoção causava uma deformação na estrutura do DNA celular. E como que o prazer e a alegria colocava a célula recuperada, o DNA ficava recuperado, suas ações, então, seriam perfeitas. Então está aí um projeto de cura. Eu até brinco, né? Eu falei que no futuro nós vamos fazer um hospital fantástico. Né? Nós vamos criar um hospital assim, ó. Né? E vocês vão ver, seguindo essa teoria do Reich aqui. Né? Nós vamos fazer um hospital desse tipo aqui, presta atenção. Aqui você faz uma parede. Do lado de cá, nós vamos fazer um motel. Tudo quartinho de motel, assim, ó. Presta atenção. E cada quartinho de motel tem uma câmara daquela. Certo? Tem uma câmara aqui. Só uma parede divide. Desse lado nós carrega a câmara. Certo? Do lado de cá, a coisa vai funcionar assim. Do lado de cá é o hospital. Do lado de cá é o hospital.
Carregou a cama, né? Puxa a cama pro lado de cá. Abre, tem uma portinha até automática, ela já sai por dentro da parede, já aperta o botão, ela já vem. Está carregada, bota o doente lá dentro. Isso é unir o útil ao agradável. Bom negócio, né? É. Nós ganha com motel e ganha com hospital. É uma forma de não desperdiçar energia nos motéis. Isto, presta atenção, gente, é ecologicamente correta. Né? Então é muito importante que nós comecemos a pensar daqui para frente de uma forma diferente. Como é importante eu viver no estado de prazer. Como é importante eu manter esse estado de prazer. E como é péssimo para a minha existência ficar em sofrimento e depressão emocional. Não estar feliz. Ficar procurando essa felicidade no mundo do lugar e não encontra. E a pessoa começa a ficar ansiosa. E passa 20 anos, 25, não encontra e tal. E nada dá certo, e nada. Tudo, porque ela começa a criar expectativas o tempo todo. Ela quer competir, ela quer ganhar mais e mais e mais. Ela nunca está contente com o que ela tem. E vai querer mais, uma casa maior, um carro melhor. E sempre nessa busca louca e doentia por um estado de prazer que ela não encontra. Né? Porque ela sempre se esqueceu que sempre esteve nela o prazer. O prazer vem daqui. Não vem do outro. O Tantra vai nos ensinar a despertar o prazer que existe em nós. Nunca se esqueça, na próxima conferência, nós vamos falar sobre o ato sexual tanto. O que acontece na hora? O que eu vou fazer? Como que é a minha atitude? Para vocês perceberem que Deus nunca foi safado o suficiente para colocar a sua felicidade, a sua realização fora de você, colocar no outro. Como se tivesse que depender do outro para eu ser feliz, para eu me realizar, para eu me curar, para eu estar em paz. É nós que nos esquecemos de nossa verdadeira essência, de nossa verdadeira natureza divina, e a sociedade materialista que nunca nos ensinou, só nos escravizou, só nos transformou num androide, numa máquina para servir o sistema de consumo, aí ela começa a desviar e dizer que ser feliz é trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil. É isso que a sociedade luta, para esses valores podres, idiotas. Aí isso vai trazer felicidade ao ser humano, ao cidadão. Claro que não, isso é uma bobagem, vai jogar ele na competição. Agora que ele perder, ele sai com aquela cara de merda de novo da competição. Você não pode jogar os indivíduos na competição, você tem que tirar eles da competição. Você tem que mostrar que ele não precisa competir para ser feliz. Você precisa mostrar que ele não precisa ganhar medalha nenhuma, ele não precisa ganhar nada para ser feliz. Porque toda a felicidade, toda a fonte de felicidade e realização está aqui. Está dentro dele próprio. Está dentro do seu eu superior, do seu eu divino. Aí nós temos que rediscutir esses valores sociais, que são valores podres, que foram enfiados para todos nós durante milênios. O indivíduo serviu o imperador que nem um tonto, o guarda romano serviu o imperador que nem um tonto, se matando para botar aqueles idiotas no poder e manter aqueles idiotas no poder. Você está entendendo? Então, nós precisamos fazer uma grande revolução da nova era. E essa revolução só pode acontecer com indivíduos libertos, com indivíduos com coragem para fazer uma revolução. Só que é uma revolução que não tem armas, não tem nada. É só uma revolução da liberdade do próprio ser. E a revolução espiritual é a única que leva o ser humano à tomada de consciência. Porque enquanto ele estiver vibrando nos chakras inferiores, vendo para comer e fazer sexo, como um animal qualquer, ele vai ser manipulado com a maior facilidade. Ele vai ser induzido como um cordeiro. Ele vai ser induzido a comprar, ele vai ser induzido a fazer o diabo que a sociedade pede para ele fazer. Ele não pensa, ele não raciocina. E cabe a nós, pessoas, cientistas, pesquisadores, pessoas que estão na pesquisa, na fronteira do conhecimento e vendo o defeito, vendo o problema, mostrar para as pessoas. Para que as pessoas possam mudar o seu foco, mudar a sua ordem e começar a encontrar a felicidade. Começar a encontrar a sua paz e a sua realização. Então é isso. Então, é muito importante colocar o nosso ser todo no estado de prazer.
no estado de vibração superior. Quando isso acontece, dia após dia, veja bem, o que é viver em prazer? Uma pessoa que acorda em depressão, mesmo casada, quantas pessoas, casais que acordam, um chutando o outro, um brigando o outro, e chuta o cachorro em casa, e xinga não sei quem, sempre de mal com a vida, já de manhã cedo. Uma pessoa como essa, ela sai da casa dela, ela vai entrar em conflito com todo mundo na rua, porque ela não sai feliz. Agora, ao contrário de uma pessoa que começa a vibrar o prazer e manter esse estado de prazer por bastante tempo, ele anda na rua sorrindo, feliz, é como um avatar. Por isso que eu falo para você, Jesus nunca foi esse cara sofrido que vocês vêem nas fotos. Jesus sempre foi um cara feliz, alegre, realizado, o Buda sempre sorrindo. Tá? Inclusive existe um Buda japonês muito famoso, que é o Buda da felicidade, que é um gordinho, né, sorrindo, que todo mundo tem em casa. Ele é o chamado Buda Rotei. O nome dele em japonês é assim, Rotei. Né? E a história conta que quando ele se iluminou, ele passou a só rir. Ele só ria. Ele nunca deu um discurso depois da sua iluminação. Ele chegava assim, jeitinho dele, sorrindo. Aí ele chegava no grupo assim. Ele emanava tanta potência, vibração no seu campo áurico de alegria, que contaminava as pessoas. Contaminava todo mundo. Olha, por indução. Você tem uma outra pessoa aqui, ó, com a aura decadente, angustiada, deprê. Mas a aura dele de alegria era tão poderosa que ao contato fazia essa aura começar a mudar. Então ele não dava discurso nenhum, ele começava só a rir. E todo mundo começava a rir sem explicação. Ninguém entendia porque todo mundo começava a rir. Aí ele ia embora, e toda aquela energia ficava, as pessoas ficavam rindo, felizes. Então, por isso que ele era conhecido como o Buda da felicidade, o Buda da alegria. Porque ele vibrava isso constantemente. Ele era um ser que vivenciava o prazer, vivenciava a alegria, aonde quer que ele estivesse. Ele emanava essa energia. Isso é o que as pessoas precisam emanar de dentro delas. Elas têm que ser a fonte, porque na verdade acontece o seguinte, a hora que você vai embora, depois de um tempo, a depressão volta na vida das pessoas, né? A angústia volta, porque o potencial que iluminava não existe mais. Mas ele podia mostrar para as pessoas que aonde ele passava, ele levava alegria e felicidade. Então, um avatar, do ponto de vista oriental, é aquele que carrega a felicidade em si, carrega a alegria em si. Né? E a medicina quântica, esse pessoal que está fazendo esse tipo de trabalho hoje, já consegue diagnosticar a seguinte situação. Uma coisa que eu já falava assim, há uns 15 anos atrás, em minhas palestras. É o seguinte. Existe uma frequência chave, que é chamada frequência celular, que as suas células entram num padrão de vibração. É o seguinte, esse aqui tem um valor, é igual a um certo valor X. Abaixo dessa frequência, ocorrem as doenças. Ou seja, quanto mais baixa a frequência, maior a tendência de você ficar doente e com doenças cada vez mais graves. Mas a partir dessa frequência para cima, não existe doença. Ou seja, o indivíduo não vai ficar doente. Se ele colocar todas as suas células e o seu ser vibrando acima dessa frequência padrão, não existe doença. Essa é a base da medicina vibracional. Então, se você conseguir viver em alegria, viver realizado, viver sem estresse, sem tensão, sem nervosismo, sem querer competir, sem querer mandar, sem querer ordenar, mas viver em paz, alegria, harmonia, buscando essa fonte, você vai vibrar nessa frequência superior. Então, você vai morrer de velho sem nunca ter sabido o que é um hospital na sua vida. Você morre assim, coração, puf, para, acabou. Ou você morre que nem o Yogananda, senta, cruza as pernas e fala, agora eu vou embora. Cansei de ficar aqui. E vai embora, vencendo a própria morte. Então, é isso a medicina do futuro. A medicina do futuro não é dar remédio para ninguém. É colocar as pessoas acima desse estágio aqui. É fazer as pessoas ficarem em prazer,
alegres, felizes, em paz. Aí todas as suas células vão vibrar neste padrão. E esse padrão é a perfeição da saúde. As células vão funcionar perfeitamente. Não há diabetes, não vai haver mais nada disso. Acaba com isso. E aí você vai ter simplesmente por um controle vibracional. Presta atenção. A medicina do futuro vai criar um gerador que existe no mundo astral, existe em outros planetas avançados. Os ETs têm essa tecnologia. Um gerador de energia orgânica. Uma máquina artificial que você entra embaixo dela, toma aquele raio faz com que todas as suas frequências celulares passem acima dessa faixa de frequência. E qualquer doença é curada. Isso seria uma medicina vibracional tecnológica. Quando a ciência e a física descobrem que tipo de energia é essa e pode produzir e reproduzir essa energia artificialmente, através de sofisticado equipamento. E colocar as pessoas sobre o banho dessa radiação, dessa energia. É claro e é óbvio que essa é uma forma artificial de você curar as pessoas. Porque a verdadeira cura vem da onde? Preste bem atenção. Os chineses sempre foram unânimes em afirmar o seguinte: não existe doenças. O que existe são pessoas doentes. E as pessoas ficam doentes porque vivem num estado de desequilíbrio do yin e do yang, desequilíbrio energético. E o desequilíbrio, para nós, agora, vai ser interpretado o seguinte, ó, aqui. Todo mundo que está abaixo dessa frequência padrão está em desequilíbrio energético. E todo mundo que está acima dessa frequência padrão está harmonizado, está equilibrado. Portanto, ele não vai ficar doente. As bactérias, mas e bactéria, não. E vírus também não funciona. O sistema imunológico desse cara é tão poderoso, tão forte, que nada contamina esse indivíduo. Nada. Aí vocês vão entender por que a tecnologia do plano espiritual, quando faz uma operação desses médiuns que corta e tal, não tem asepsia, não infecciona, não sente dor nenhuma o cara. Porque alguém está usando um campo de energia, de tecnologia superior, que está superando todas essas deficiências. Um dia nós vamos ter acesso a esse tipo de ciência e de tecnologia. Mas o mais importante nesse nosso momento agora é compreender que a cura não está nos remédios. Nenhuma cura está nos remédios, ou em nenhum tipo de medicina. A cura está em nós mesmos. Se você está infeliz, pode ter certeza que então, no nosso processo, no que nós chamamos de energia Kundalini, controle do orgasmo, o objetivo central disso é fazer com que o nosso corpo, o nosso ser, em primeiro plano, faça o nosso ser vibrar acima disso aqui. Impedir que o nosso ser caia. Porque, na verdade, quando você tem orgasmo, você perdeu toda a sua energia e você volta naquele estado de solidão, aquele estado de angústia, de tristeza, ou seja, com a sua frequência vibrando aqui para baixo. Mas com a prática do Tantra, ou seja, você vai praticando o Tantra e você não desperdiça essa energia. Então, olha que louco, ó, você começa a se excitar, e você fica num estado de prazer. Tá? Nossa, fica aquela coisa gostosa, maravilhosa, que você não quer perder nunca. E aí você consegue manter por bastante tempo. E aquilo vai forçando os teus chakras a subir. Todas as células vibram, como se tomasse um banho na câmara orgânica. Você criando isso. E aí, quando você sair desse estado, você não sai bruscamente, você simplesmente vai terminando a relação. E quando você termina a relação com o seu parceiro, você tem a sensação de que nada acabou. Você continua excitado, você continua em prazer. Você sai da relação e vai. Não tem aquela historinha babaca de todos os filmes de pornô que vocês assistem, o romântico, depois que o cara deu orgasmo, aí puxa o cigarro.
Foi bom para você, meu bem? Foi? Não foi? Ai. É sempre assim, né? Acabou. Um vira para um lado, outro vira para outro. Está sozinho de novo. Acabou. Ele está na solidão dele outra vez. O Tantra tem que fazer o seguinte. Fique sempre no princípio. Olha o mandamento. Quando é o mandamento, o primeiro mandamento do Tantra, fique no princípio, então você nunca termina. Ninguém vai fumar um cigarro depois. Ai. Não, ele vai continuar prazer. Aí o cara acorda no outro dia. Ligadão, em prazer. Ele não perdeu nada. Ele está pronto, ele está vivo, ele está aceso. Está nele aquela vibração. Façam uma experiência vocês. Tá? Comecem a fazer uma experiência assim, por uma semana, por um mês. E vocês vão ver como vocês vão estar emocionalmente e fisicamente, vibratoriamente. Só como experiência. Tá? Você vai ver que louco. Você vai ver que ninguém fica sorrindo sozinho, assim. Aí vocês vão entender porque os chineses ficam assim. Os mestres, né? Tudo sorrindo. É como se estivessem para ser. Você não vê o cara chorando, em depressão. Parece um mestre na sua frente chorando. Não, eu nunca vi assim. Nunca apareceu um mestre chinês na minha frente, angustiado, deprimido e chorando. Ele sempre alegre, expressando alegria, felicidade. Porque o que ele é o que ele reflete, é o que ele vibra no dia a dia. E sem contar, presta atenção, nesse estado aqui, que nós mantemos no nosso corpo, a iluminação. O segredo e o objetivo do Tantra é chegar ao ponto-chave da questão, que é o que nós vamos conversar agora. Tantra e iluminação. Muito bem. Eu disse a vocês que o objetivo central do Tantra é pegar a energia que está nesse ponto baixo, chakra básico, e trazer para os 2 chakras superiores, através da subida da Kundalini ao redor da coluna. Ok? Do Pingala. Pingala é o nome de um desses meridianos. Então veja bem. O que acontece quando eu vou ativando esse chakra aos poucos? Porque cada relação que você tem, cada prática, é como se você estivesse forçando a energia a ativar esses centros. Uma das questões fundamentais é esse chakra começa a abrir. Quando o Ajna chakra começa a abrir, você começa a ter a visão, a percepção e a audição superior. O que isso vai trazer? Imagine um cego de nascença, que nunca viu a terra, nunca viu o colorido das coisas. Está num mundo de trevas, fechado, adormecido. E de repente, aos poucos, esse indivíduo começa a voltar a enxergar. Primeiro ele começa a ver só vultos, que a visão dele ainda está embaçada. E com o passar do tempo, essa visão vai se tornando cada vez mais. Claro, ele não vê vulto, ele vai ver o cara, uma pessoa com a perfeição, vai ver o colorido do mundo. É esse indivíduo entrando num outro universo. Esse é um universo inteiro que se abre para ele. Uma outra realidade que ele não vivia, que ele não sabia que existia. De belezas, de tudo. Um indivíduo que começa a ativar este centro, que é abrir a terceira visão, ele vai começar a descobrir coisas que sempre esteve ao lado dele e ele nunca via. Primeiro, os mortos. Todos os mortos que ele achou que tinha morrido e que não existia mais, que acabou, ele vai ver ao lado dele o pai, a mãe, parente, pessoas que sempre estão ali. Ele que era cego e não via. Olha a abertura que dá, olha a mudança de paradigma na consciência. Ele começa a conversar com essas pessoas. Imagine vocês que são cientistas, imagine vocês que são terapeutas, vocês tivessem a oportunidade de conversar diretamente hoje com o Reich e com o Freud, para saber o que é que eles estão pensando. Conversar diretamente com Niels Bohr, com Einstein. Falar deles, essas pessoas não morreram, elas estão aí, elas existem. Os nossos paradigmas de ciência iriam mudar todos. Os grandes médicos, cientistas, que tipo de medicina eles iriam nos ensinar?
Se nós começássemos a entrar nesta abertura, que sempre esteve em nós aqui não enxergávamos, éramos cegos de nascença. É uma mudança tão violenta, por isso que se chama iluminação, porque você volta a enxergar aquilo que você não via, e você que estava nas trevas. Com medo de fantasma, com medo de espírito, com medo da morte, com medo de tudo. Tudo em função do medo. Pior é quando este chakra que começa a abrir. Aí isso se chama a iluminação total. Porque esse chakra, ele é o chakra superior da consciência cósmica, ele armazena todas as suas experiências pretéritas aqui. Ao ser ativado esse chakra, você vai lembrar de todas as suas vidas passadas, a sua vida entre uma encarnação e outra, e você vai lembrar de onde você veio também, antes de vir para a Terra pela primeira vez. É chamada memória cósmica, sua consciência cósmica. Por isso se chama iluminação. Porque você percebe que você é eterno. Você realmente, por isso que Jesus sempre dizia, e Buda também, conheça a ti mesmo e você vai encontrar Deus, conhecer Deus. E o reino do céu se encontra dentro de você e não fora. É isso que ele quer dizer. Encontre isso dentro de você e você vai ver que você é um Deus eterno, cósmico, imortal. Então é isso que o Tantra quer ensinar. O Tantra não está interessado só no controle do orgasmo para farra, não, para promiscuidade. Tantra não é promiscuidade. Tantra é uma ciência espiritual. É a ciência que quer nos libertar das trevas deste mundo, das trevas desse estado de sofrimento que a maioria das pessoas se encontram. Né? Vai lá na Indonésia, você vê como que a natureza trata, né? Mais 4.000 mortos num tsunami, num terremoto gigantesco. E o mundo caminha para um catástrofe pior ainda. Isso são sinais de que algo muito pior virá para essa humanidade. Escuta o que eu estou dizendo. Eu já estou falando isso faz muito tempo. Muito tempo. Porque nós criamos a vibração externa do planeta. E tudo que está à volta reage. Você mata os animais. As suas festas são regadas ao sangue dos animais. Existe um karma coletivo aí. Existe uma energia que você planta no planeta. Existe uma vibração de sofrimento que você causa. E isso retorna contra você. Isso vem contra você. E só tem um jeito de sair dessa situação. Você tem que estar acima dessa linha. Porque se você estiver abaixo dessa linha, você capta tudo. Tudo, 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 tudo. Você capta a energia do coletivo. E aí você entra em deprê coletiva. Você entra na vibração do coletivo, que todo mundo está em sofrimento e angústia. Ninguém está em prazer. Por isso que nós temos que criar mecanismos hoje em dia, de sairmos fora dessa vibração coletiva, e de criarmos uma comunidade alternativa, uma forma alternativa de existir, de viver e de nos relacionarmos com o outro. Ok? Então esse é o objetivo central e principal do Tantra. O objetivo é, através do controle, criarmos uma nova estrutura de ser, e um ser que vai estar a caminho da iluminação, a caminho da luz. Esse deve ser o nosso foco central. Ok? Então é isso. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Namastê e até um próximo encontro.